começar a gravar. O curso está sendo gravado neste momentinho, gravação funcionando. Diga, Dixon, eu ajudo, mas o que é que você está precisando? Diga, o que é que você quer que a gente faça para lhe ajudar? Diga-me. Pessoal, algumas regrinhas, tá certo? Para aqueles que estão aqui pela primeira vez. Os microfones de vocês, o som. Na inscrição. Pode deixar, meu amor, nem se preocupe. Principalmente para vocês aqui que já fazem parte, né, da sala de aula da gente, voluntariamente. Por que vocês não estariam no curso? Claro que vocês já são automaticamente. Você ficou com dúvida no DFC, né? Tá certo ele, mas a gente pode ver isso em um outro momentinho, porque senão a gente não vai evoluir. Oi, Moniquinha, boa noite. Bom, então vamos lá. Algumas observações importantes. Os áudios de vocês, os microfones têm que ficar desligados por conta da zoada aqui no fone de ouvido, que fica muito forte. A gravação particular dessa aula ela é proibida, né? Porque a gente consegue colocar isso no YouTube. Então, fica disponível para todos. E nossas interações são sempre feitas pelo nosso queridíssimo bate-papo. Por incrível que pareça, funciona, que é uma maravilha. Estou sempre olhando para ele, estou sempre prestando atenção a tudo que vocês escrevem. Bom, pessoal, a gente parou nessa danadinha aqui, né? Isso aqui foi onde nós paramos. E aqui nós temos as 5 possibilidades de reconhecimento do intangível, sendo que a gente já estudou a parte de os intangíveis adquiridos separadamente, e nós também já estudamos os intangíveis que foram oriundos de uma combinação de negócios. Lembrando que combinação de negócios é aquela situação em que uma empresa compra outra empresa. E aí vai aparecer uma figura muito diferente, muito interessante, chamada de ágil. Ágil, é isso aí, de ágil. Ou o outro nome do ágil, é o Goodwill, né? Ágil ou Goodwill, tá certo? Bom, então isso aqui a gente já viu, isso aqui a gente já estudou. E aonde é que a gente está, né? Em que momento do slide a gente está? A gente está exatamente aqui. A gente está naqueles nossos intangíveis que são gerados internamente, tá? Renan já ia falar, né, Renan? Oh, Jesus! E aqui a gente está na nossa seção a regra, que são atividades de pesquisa e desenvolvimento, que são aqueles intangíveis gerados internamente. Então, a gente vai começar exatamente aqui. Eu acho que é nesse slide que a gente começa. Nied já está por aí. Nini, você se encontra entre nós. Nini queria tanto essa aula. Porque Nied já trabalha numa empresa de tecnologia, que eu não posso falar mais coisas sobre ela, mas ela trabalha numa empresa muito particular de tecnologia e ela estava doidinha por essa aula. Acho que ela não veio hoje. Vixe. Ó, pessoal, falando em vir e não vir, uma coisa que a gente tem que ficar bem esperta é que quando esse curso da gente começar a rodar para valer, que tiver valendo curso de extensão, com certificado, com tudo, tem chamada, viu? E aí vocês têm que ter presença. É que nem uma aula normal, tá certo? Tem que ter 75% de aproveitamento em presença e 25% de falta. Às vezes está em prova que nem eu. Pois é, Cecil. Mas olhe, uma coisa importantíssima que a gente fique bem esperto, viu? Vejam se o melhor horário para o curso é esse. Porque se vocês tiverem compromissos que choquem, a gente não vai poder aproveitar, né? Porque vocês têm que estar presentes, porque eu não vou fazer a chamada ela é feita automaticamente, tá certo? Pelo Google Classroom, ele faz automaticamente a chamada.
Mas aí vamos embora. Então, a gente está falando de atividades de pesquisa e atividades de desenvolvimento, tá? Só tem compromisso na terça. Eu tenho um compromisso, Niraldo, em mais dias na semana, tá? Por isso, aí eu só tenho livre realmente a segunda e a quarta. Por isso que eu coloquei vocês segunda e quarta. As aulas na graduação da Universidade Federal, elas vão voltar, né? Só que elas vão voltar de forma remota, mas as aulas da Federal, da graduação, finalmente, louvado seja Deus, elas vão voltar. E aí, eu vou voltar a dar aula também. Só que as minhas aulas na universidade é dia de terça e sexta, né? Então não vai chocar. Eu espero que não choque. Mas vamos embora, depois a gente vê isso. Presencial? Não, Álvaro. Oi, Álvaro, você está aí, meu bebê? Não, é remoto, pelo Google Classroom também. Não é aquele semestre 2020.3, que está aquela confusão todinha? 2023. Aí a gente vai abrir remotamente para não dar choque de aluno para o próximo ano. Enfim. Mas vamos lá. Então, essas são a regra, P&D, pesquisa e desenvolvimento, e a gente começa falando o seguinte: pesquisa é a mesma coisa de desenvolvimento, atividades de pesquisa é a mesma coisa de atividades de desenvolvimento. Bom, a gente já está vendo aí que não, né? São diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muito bem, pessoal. Então, o que vem a ser uma atividade de pesquisa e no que é que ela difere das atividades de desenvolvimento? Atividade de pesquisa é o que a gente está vendo agora no Covid, na vacina lá do danadinho do Covid. O que a gente está observando agora na nossa sociedade? Né? Vários países, vários grupos, várias nações, vários laboratórios, né? Tentando desesperadamente encontrar uma vacina para esse danado desse vírus, né? Esse vírus medonho, como diz a história. Então, o que acontece? Cada laboratório, cada país, ou cada associação, ou cada consórcio, não sei como é que está sendo feito isso, está tentando encontrar uma forma de ou encontrar um composto orgânico, químico, que combata o vírus. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo que o troço vai e volta, né? Ou seja, você não consegue ter até agora, infelizmente, não se conseguiu encontrar uma solução positiva, uma luz no fim do fim do túnel, como diz a história. Chega assim, tá, mas não, né? Ou seja, é aquela tentativa e erro. Estamos ainda na fase preliminar, na fase original, cujo objetivo é chegar na vacina. Mas a gente ainda não encontrou, pelo menos até onde eu sei pelos noticiários, nós não conseguimos encontrar o famoso caminho das pedras. A gente está meio que vai e volta, bate na tangente e volta. A gente ainda não conseguiu encontrar, eu não sou química não, mas a cadeia de compostos orgânicos que seria eficaz, que teria ali uma certa eficácia no combate ao corona. Então, isso se chama a fase da pesquisa. Essa investigação original, esse planejamento que está sendo feito com a perspectiva de adquirir um conhecimento novo, conhecimento esse voltado aí para a vacina. Então, enquanto a gente não chega, enquanto a gente não finca o pé, né, a gente não consegue evoluir. Salvo o melhor juízo é quando ainda está nos bichinhos, né? Ainda está fazendo teste nos ratinhos lá. A gente ainda não conseguiu evoluir para testes em humanos. Então, ainda está muito incipiente, o conhecimento ainda está muito fraco, o conhecimento ainda está muito frágil, tá? A fase neste caso especificamente, qual o valor? Então, Eide, não existe ainda registro dentro do ativo, né? Por quê? Porque para ser ativo é necessário
que ele tem a potencialidade de geração de benefícios econômicos futuros. Mas essa potencialidade, ela tem que ser minimamente perceptível, ela não precisa ser concreta, mas ela tem que ser minimamente perceptível. E no caso de pesquisa e desenvolvimento, na primeira fase, que é a fase da pesquisa, ela precisa ter algum vestígio, algum indício de que aquilo que se está pesquisando, vamos colocar no popular, tem futuro, da liga, da ROC, como diz a história. Então, a potencialidade de geração de benefícios econômicos futuros, por mais ampla que ela seja, porque potencialidade é um termo aberto, e lembrando que essa potencialidade está prevista na estrutura conceitual, na nova estrutura conceitual. Então, na nova estrutura conceitual, existe lá o conceito de ativo, né? Que o ativo são aqueles recursos que a entidade controla que tem potencialidade de geração de benefícios. Então, essa potencialidade seria aberta, né? Seria ampla. Mas, por mais ampla que ela seja, ela tem que ter algum indício de potencialidade. E aí, no caso específico do Covid, ainda não está claro que existam indícios. Aí Joaci pergunta, no caso, a pesquisa seria a fazer de teste que antecede o desenvolvimento. Exatamente, a pesquisa ela antecede. A pesquisa é o que a gente está vendo acontecer. Todos os dias desfilam nos jornais várias notícias. E aí pesquisa seria despesa. Você coloca tudo como sendo despesa. Por quê, Eide? Porque a gente não tem indícios, a gente não tem vestígios, a gente não tem no que se apoiar. Mesmo que seja potencialidade, mesmo que seja amplo, entender-se, Leila, a gente não tem liga, a gente não tem indício, a gente não tem vestígios, ainda está muito preliminar, é aquele negócio bate e volta, vai para cá, vai para lá. Em outras palavras, Dixon, materialidade, o povo está meio ainda nas cegas, tentando compreender o danado do vírus. Eu soube, acho que foi ontem, ou foi domingo, eu nem lembro mais, que chegou-se à conclusão que o danado do vírus mudou. Veja só, se a gente já não tem problema suficiente, descobriram que o vírus teve uma mutação e que essa mutação iria dificultar um pouco, né, você encontrar a vacina, porque a turma estava fazendo a vacina para um vírus XPTO. Aí o vírus XPTO não é mais XPTO, é outra coisa, que ele mudou. E aí o povo batendo cabeça ainda. O que Rafinha perguntou? Se essa pesquisa evoluir para uma fase de desenvolvimento, aí a gente vai ter que esses gastos serão todos ativados, serão todos considerados intangíveis, tá? E aí Moniquinha faz, e se der certo? Então, Mônica, se der certo, daqui para frente vai ser intangível. E o patrasmente continua lá como despesa, tá? Então, o que vem a ser a fase do desenvolvimento? É quando você chegou num nível, chegou num corte ali, chegou numa proposta, chegou num limiar, que você é capaz de dizer que agora vai, porque a gente encontrou um conjunto de conhecimentos sustentáveis para que a gente possa desenvolver o produto, a vacina, tá? Então, esse conjunto de conhecimentos, esse conjunto de know-how, esse conjunto de processos, esse conjunto de materiais desenvolvidos, tá? Seria suficiente para dizer assim, olha, daqui para frente agora a gente vai desenvolver. A gente saiu da fase preliminar, da fase cega, onde você está tateando, e a partir de agora a gente vai entrar numa fase de desenvolvimento, tá? Bom, aí aqui eu coloquei um exemplo bem bobinho, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui no mundo. Você tem vários laboratórios, várias equipes,
vários pesquisadores virados no tetel, tá? E esses pesquisadores, eles estão enlouquecidos tentando encontrar a vacina. Porém, todo mundo nivelado ainda na fase de pesquisa. Glória a Deus que logo, logo... E aí, tudo isso aqui é despesa. Tudo isso aqui é despesa. Então, glória a Deus que logo, logo, daqui a pouco, um desses países, ele consegue sair desse nível de pesquisa, ele consegue encontrar o danado do caminho, né? Se Deus quiser, em breve. E aí, a partir de então, os gastos serão contabilizados como intangíveis. E o que para trás ficou é despesa mesmo, tá? Não muda não, fica lá para trás como despesa. Agora, daqui para frente é intangível, tá? Então, é isso que representa a contabilização. Nessa fase de desenvolvimento, existem outros gastos. Pronto, aí tudo isso será intangível. E aí, Eide, a gente vai entrar na proposta de centros de custos, tá? Por que centros de custos? Porque, na verdade, a gente vai trabalhar aquela pesquisa COVID, vai ser um centro de custo, onde vai receber todos os gastos. E aí é gastos com insumos, gastos com salários, gastos com... Eu acho que é somente isso mesmo, insumo, e, né, que são os produtos, os materiais, e o capital, né, o know-how, o salário aí dos pesquisadores, dos cientistas, dos engenheiros químicos e físicos e biológicos, e eu sei lá o que mais. E aí vai na fase aí, na base mesmo do centro de custo. Rafinha, trabalhei em uma empresa que colocava pesquisa como intangível, partindo do pressuposto que a pesquisa e o desenvolvimento iriam resultar em benefícios futuros, pois outras empresas já haviam desenvolvido algo parecido. Olha, Rafa, existem pesquisas e pesquisas, existem casos e casos. No seu caso, é provável que já existisse uma trilha, eu estou chamando de trilha, um caminho percorrido, tá? E que esse caminho já dava aí indícios de sucesso. Mas se você pensar na nossa situação chamada o hoje no mundo, que é o Covid, né? O que é que você enxerga? A gente enxerga que não tem absolutamente nada próximo que diga assim, vá por aqui, né? Vá por ali. É pelo contrário. Eu escutei, pessoal, eu não sei bem aonde mais, tá? Porque é tanta coisa que a gente escuta que eu não lembro mais onde foi. Mas eu lembro, assim, que teve um pesquisador, um cientista, aliás, foi uma cientista, uma mulher cientista, eu acho que ela era vice-presidente da OMS, ela é até brasileira. Eu não sei se ela era vice-presidente da OMS, se ela era diretora técnica da Organização Mundial de Saúde, um troço assim, um negócio bem importante. E aí ela disse assim, que era provável que fossem descobertas não uma vacina, mas várias. Uma vacina mais apropriada para idoso, uma vacina mais apropriada para aquele que tem insuficiência respiratória, uma vacina mais apropriada para o jovem, entendeu? Então, era pelo que ela estava observando, iria acontecer o fenômeno de eclodir várias vacinas simultâneas. Então, veja, Rafa, objetivamente agora respondendo a sua pergunta, quando a gente já tem uma trilha, aí ok, joga tudo como intangível, porque você já sabe o caminho das pedras. Vai mudar uma coisinha aqui, vai mudar uma coisinha ali, vai mudar um tic-tac ali, um trocinho. Mas quando a gente está realmente partindo do zero, como está acontecendo na nossa pandemia, que não tem nada, não tem trilha, não tem caminho, essa porcaria do vírus ainda por cima muda, entendeu? Os cromossomos dele saem mudando e o povo fica enlouquecido correndo atrás da trilha. Então, realmente, nesse caso, é despesa mesmo, tá? Turminha linda, até aqui tá tranquilo? Assim, vocês estão entendendo direitinho? Me dê a hora do feedback, tá tranquilo? Graças a Deus, que bom, que bom.
Então, aqui a gente colocou uma figurinha que é mais ou menos o resumo da nossa ópera, né? A pesquisa são gastos que a empresa ela está realizando, onde você está cego, você não tem trilha, você não tem perspectiva, você está, meu Deus do céu, está tentando encontrar uma saída aqui e acolá, e aí é tudo despesa, tá? A partir do momento que você já inicia uma perspectiva de luz no final do túnel, já encontra um caminho, já sabe que por ali você vai, então a partir dali você já pode considerar que os gastos serão intangíveis, serão ativos intangíveis. E aí a proposta de centros de custos, realmente, onde você vai alocar os gastos a partir dos centros de custos formados. Marcelo, professora, saiu na mídia que o Brasil investiu bilhões com a Universidade de Oxford, e deu água, viu? Então, assim, em vez de um país como o Brasil fosse uma empresa privada, entraria bilhões direto no resultado como despesa. Exatamente. E Marcelo, me parece, até onde eu sei, que deu água, que esse grupo aí do Brasil com a Inglaterra miou, não deu certo. Parece que só tem agora duas. Uma é nos Estados Unidos, que está mais adiantada, e a outra é na China, que também está mais adiantada. Em resumo, a gente dançou essa danadinha daí, tá? Muito bem, vamos seguir adiante. Então, como é que a gente pode chegar numa proposta de ponto de corte? Ou seja, o que vem a ser um ponto de corte? Ponto de corte é, bom, até aqui é intangível, daqui para frente, até aqui é despesa, daqui para frente é intangível. Então, como é que a gente chegaria na proposta do ponto de corte? Então, existem aqui algumas propostas ou possibilidades de separação. Até aqui é despesa, daqui para frente é intangível. Então, a primeira proposta de ponto de corte seria algum documento, algum laudo, alguma luz que me desse uma viabilidade técnica para seguir adiante com a pesquisa. Estou falando agora do Covid, tá? Então, se a partir do momento em que algum daqueles cientistas, tá? Aqueles crânios, aqueles gênios, chega e diz, encontramos aqui o caminho das pedras e agora vai, né? E a gente conseguiu chegar na trilha, né? Então, um laudo, um documento, um troço qualquer que me diga que você saiu daquela fase cega e você entrou numa fase mais conhecida. Segunda possibilidade, né? Ao chegar nesta fase, que é a fase conhecida, você vai concluí-la, né? Você não vai abandonar. Porque na fase da pesquisa, quando dá água, você abandona. Você baixa, você joga fora, né? Porque não deu água. Então, você não vai mais seguir adiante. Mas quando você já está na fase de desenvolvimento, você vai agora seguir a trilha. Nada obsta que dê água no final, tá certo? Mas a probabilidade de dar água é menor do que na fase de pesquisa. E outra coisa que também é super importante é a capacidade que nós precisamos ter de mensurar os gastos com confiabilidade, ou seja, que a gente crie esse centro de custos, que a gente consiga formatar esse centro de custos, de maneira que ele possa receber os gastos que são alocados a ele e que esses gastos eles possam ser mensurados com uma certa confiabilidade. Tudo bem? Turminha? Graças a Deus. E aí, a gente agora está num exemplo, tá? Aí, nesse exemplo, o que acontece? Estamos aí na nossa vacina, né? E aí, a gente está desenvolvendo um novo produto, uma nova vacina, e aí a gente tem assim, a gente está no exercício de 2005, um ano qualquer, tá? Então, de 1º de novembro até 30 do 11, até 30 de novembro, né?
foi gasto R$ 900 para essa vacina, para esse 900 milhões, né, de dólares, só se for. Então, vamos colocar 999. Foi gasto aí um XPTO qualquer, né? E aí o corte da gente foi até novembro, tá? No mês de dezembro, aí a gente já chegou no caminho das pedras, já encontrou aí a vacina. Deus queira que esse slide ele seja profético, né? Tu já pensou se a partir de dezembro a gente já tem aí indícios da vacina, né? A gente já começava 2021. Ai, Sussu, amém, 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 amém. Ah, Deus queira. E aí, em dezembro, a gente já teria indícios, né, de que tinha conseguido chegar no caminho das pedras, e a partir dali, tudo seria contabilizado como sendo intangível, tá? Em 2006, ou seja, no ano seguinte, foram gastos R$ 2.000. Então, quanto é o total da minha vacina, né? 100 do ano passado e 2.000 do corrente ano. Então, total aí, R$ 2.100.000. Ocorre que, e esse é um ponto legal, tá? No final de 2006, que é quando o intangível ele fica pronto, ele fica concluído, no final de X6, como todos os demais ativos fixos, a gente precisa fazer o teste de irrecuperabilidade. O teste de irrecuperabilidade, a gente já estudou esse teste, tá? E aí ele fala sobre a perda de valor recuperável sobre ativos fixos. Quais são os ativos fixos? Os imobilizados e os intangíveis, né? No caso da irrecuperabilidade de ativos imobilizados e intangíveis. Então, o intangível, nesse caso, é a nossa vacina, né? Então, a gente gastou lá 2.100 bilhões de reais. Aí, o que a gente precisa fazer? Verificar o quanto aquilo ali vai gerar de benefícios. Bom, no caso da vacina, obviamente, não vai dar irrecuperabilidade, isso é fato. Mas por que não vai dar? Porque todo mundo vai querer a vacina. Então, você imagine o campo que se abre, né, para vender. Mas digamos que não fosse a vacina. Esquece isso. Imagine que seja um outro troço qualquer que esteja sendo criado. Aí depois que... Isso seria o teste de impairment. Exatamente. Exato. Isso, como diria Chaves, né? É o teste de impairment. Exatamente. Então, quando chegou no final do período que foi concluído, que foi terminado o projeto, a gente precisa fazer o teste de impairment sobre ele. E aí, como que é o teste de impairment? É saber quanto que aquilo ali vai gerar de fluxos de caixa. E como é que a gente sabe quanto é que vai gerar de fluxos de caixa? A partir das perspectivas de venda. Então, eu imagino que... você imagine que não seja a vacina do Covid, que a vacina do Covid não tem erro de não ter venda, né? Imagina a quantidade de gente enlouquecida para comprar essa vacina. Mas não é esse o caso. Imagine que tenha sido um outro produto qualquer, sei lá um troço qualquer que inventaram e que gastou-se muito, investiu-se muito e, no final das contas, a venda, né? Ou seja, a expectativa de recebimento a partir das vendas é inferior ao quanto se investiu. Em outras palavras, investiu-se muito, investiu-se pesado, investiu-se demais, criou-se o produto, porém, esse produto ele não vai conseguir, a partir das vendas, ele não vai conseguir recuperar os valores que foram gastos. Então, no final de X6, é feito o teste de recuperabilidade, de impairment, e se chega à conclusão que, projetando os fluxos de caixa daquele produto recém-criado e descontando a valor presente, infelizmente, ele só recupera 1.900.000. Gastou-se 2.100, então uma perda aí de 200.
E aí, turminha, tudo certo? Amores? Dúvidas? Graças a Deus. Ágil gerado internamente. A gente já falou sobre isso, mas a gente vai falar mais uma vez. Imagine que a gente cria uma empresa, que a gente está iniciando uma empresa, tá? A gente está atrás de cliente, batalhando para ter cliente, enfim, naquela loucura toda. E a gente vai ter um monte de gastos. Gastos com propaganda, inclusive, gastos com prospecção de clientes, viagens. Imagine aí a quantidade de gastos que a gente vai ter para botar a empresa para funcionar. Veja, esses gastos, apesar de você estar investindo na empresa, você não teria como, de fato, você não teria como minimamente identificar que aquilo ali vai gerar benefícios econômicos. Então, isso vai potencializar a tua empresa? Vai. Isso vai gerar um valor para a tua empresa? Vai. Isso vai ser bom para a tua reputação, para a tua marca? Vai. Porém, isso não pode ser considerado ativo pela sua incipiência. É exatamente o mesmo discurso de pesquisa e desenvolvimento. É uma questão de incipiência. Isso é diferente de outros gastos que podem ser considerados ativos. Importante que a gente entenda que cada caso é um caso e a gente tem que saber analisar e diferenciar. Eu vou dar um exemplo. Imagine vocês, empresa de cervejaria, tá? Eu acho que vocês já perceberam o quanto que aquelas empresas de cervejaria investem pesado em propaganda e publicidade. Não é pouco, é muito, mas é muito mesmo, tá? Eu acho que é um dos setores da economia que mais investe em publicidade, é a tal da cervejaria. Então, veja só, raciocine comigo. Essas cervejarias, elas estão promovendo campanhas publicitárias para determinadas épocas do ano, inclusive. Então, tem carnaval, que tem aquelas propagandas da Skol, que são bem engraçadas, bem interessantes. Aí depois tem São João, tem final de ano. Então, tem algumas datas no calendário. Verão, boa Moniquinha, que é aquela menininha que eu esqueço o nome dela, de verão, acho que é Skin. Eu nem sei qual é a cerveja, mas tem uma cerveja aí que é verão. Aí, o que acontece? É Skin, né? Aline Riscado. O nome dela é Aline Riscado? Sei não, preta. Tá uma coisa que eu não entendo, é de... Ah, Itaipava, é isso mesmo, Rafa. Se tem uma coisa que eu não entendo, é de celebridade, mulher. Eu sou tão viajada, eu pago cada amigo, que eu não consigo... É muita coisa no meu juízo, eu não consigo ficar associando as coisas, não. Eu pago cada amigo, não lembro o nome de ninguém. Mas, enfim, tia estava falando sobre uma coisa, outra coisa e outra coisa. Então, vê, cerveja boa é Corona. E Corona é cerveja? Hoje, presta atenção, Niraldo. Olha, vê, presta atenção. Tu sabe que eu não bebo, né? Eu não bebo nem refrigerante, eu bebo, só bebo água. Então, assim, eu não consigo entender, assim, esses negócios de marca de cerveja, essas coisas. Nada. Eu, no ano novo, nem champanhe eu tomo. É água também, do mesmo jeito. Água de coco, ainda por cima. Aí, vamos lá. Aí é uma onda, né? Porque além de eu não entender nada de cerveja, eu não entendo nada de marca, eu não conheço nada de vinho. É uma desgraça. Mas vamos embora, segue o fluxo. Então, pessoal, puro malte, duplo malte. Eu não sei o que é isso não, Mônica. Eu, sinceramente, quando ela quer tomar tudo, ela bebe água com gás. Aqui, ó. É verdade, só toma água com gás. Me embriago. Mas vamos lá. Voltando.
o que eu quero que vocês entendam na discussão é o seguinte, e vocês precisam entender isso de verdade. Existem gastos e existem gastos. Então, eu estava falando das propagandas de cerveja. Olha, presta atenção, que isso é importante vocês entenderem isso, tá? Então, vê só. Existem certas campanhas publicitárias que são verdadeiros investimentos. Por que investimentos? Porque você investe pesado. Imagine São João, tá? Imagine quanto a Skol não investe em propaganda e publicidade. E aí eu estou falando o termo correto, eu estou falando investimento, eu não estou falando de gasto, tá? Imagine carnaval, a gota serena. Então, imagine o quanto essas empresas de cerveja não investem, e o nome é investir, em propaganda para o carnaval. Vocês estão entendendo que são coisas distintas? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando você tem esses investimentos de peças, de campanhas publicitárias, é possível que você possa contabilizar isso como sendo intangível. Porque é todo um processo de investimento nessa campanha. Então, você não vai ter somente propaganda, você vai ter várias. É um círculo, é um troço fechado. E mais, você tem como comprovar a eficácia daquela ação através de números de venda. Então, você pode dizer que aquela campanha publicitária teve um alcance, um incremento de vendas de XPTO por cento. Estão entendendo? Então, isso daí pode ser considerado intangível. Isso pode ser considerado intangível. Agora, quando você está no início, quando você está cavucando, quando você está no suador, quando você está realmente tentando saber para onde vai a empresa, se a empresa lançar em despesa, se está correto, sim, está correto. O que eu estou dizendo, Tchelo, é que a empresa ela pode lançar como intangível. Do ponto de vista tributário, Felipe, sua pergunta foi ótima. Veja, nada disso que a gente está falando tem impacto tributário, porque tributariamente será sempre despesa. Tá? Agora, do ponto de vista da contabilidade societária, é permitido que você coloque isso como sendo um intangível. Tá? Outra coisa, treinamento, capacitação. Treinamento e capacitação também pode ser considerado ativo, tá? Então, o que é que você faz? Todos os gastos com treinamento, formação de know-how, de conhecimento, você pode colocar isso como sendo intangível. Agora, do ponto de vista, sim, Marcelo, do ponto de vista tributário, você vai jogar como despesa, tá? Do ponto de vista societário, você pode colocar como intangível. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o débito no ativo intangível, crédito de bancos, tá? E quando for lá no ajuste ao lucro, lá no LALU, aí você vai adicionar esse gasto. Por quê? Porque ele não está na DRE. Você não colocou no ativo, então ele não está na DRE, tá? Aí você depois faz o ajuste pelo LALU. Mas o que eu quero saber é, está clara a diferença entre esses gastos com publicidade e propaganda, essas campanhas, esses mega eventos, daqueles outros que são mais preliminares, mais rudimentares, mais iniciais, e que esses primeiros, que são peças publicitárias, campanhas publicitárias, isso daí pode ser intangível. Por outro lado, aqueles gastos originais, primeiros, aquela suadeira, a agonia, aquilo ali, de fato, é despesa. Por quê? Porque no primeiro caso, que são as campanhas e os eventos de marketing, você tem como mensurar os benefícios, sabe? Você tem como verificar o incremento das vendas, os indicadores de aumento de produtividade, de venda, de lucratividade associado à campanha. Tu está entendendo que tem uma relação,
entre a campanha e a venda, entre o investimento feito no marketing pesado e o alcance dos resultados previstos. Tá entendendo? Então, tem como você fazer uma certa associação. Nesse caso, ok. Por outro lado, quando a gente está no estágio preliminar, quando a gente não tem como verificar resultados, como você não sabe nem se vai dar certo, você está na tentativa e erro, você não sabe nem para onde vai, então aí nesse caso é intangível, tá? Daniel, eu acho que pode ser interessante para as empresas mensurarem como ativo por conta da liquidez que os bancos exigem para a tomada de crédito. Então, Dani, sim, você está correto. Porém, o que eu mais queria que vocês entendessem é que esse conceito de reconhecimento do intangível não era bem para melhorar o indicador de liquidez, mas seria um pouco distante disso. É para melhorar a qualidade da informação. É para melhorar o entendimento sobre o gasto. É para melhorar a mensuração da eficiência e da eficácia no uso dos recursos. Veja, Daniel, eu vou dar um exemplo para você, tá? E você vai entender agora. Imagine que você é um acionista da Ambev. Você tem lá 10% das ações da Ambev. Não é fraco não, viu, meu filho? 10% das ações da Ambev, você não é fraco mesmo, tá? Você tem 10%, 1/10 daquele capital social, tá? Então, veja só, presta atenção, Daniel. Você é um acionista, você é um acionista que tem uma certa relevância na brincadeira, tá? Você não é qualquer besteira, qualquer mané. E você aportou recursos, você aportou dinheiro. Muito bem. Aí a Ambev, ele começa a gastar dinheiro com propaganda e publicidade. Você, enquanto acionista, e aí eu quero que você olhe bem para mim, você, enquanto acionista, você quer saber até que ponto aquele gasto com propaganda e publicidade, com aquela peça, aquele investimento, o quanto aquilo ali te traz de retorno. Então, você deixa de olhar aquilo ali como sendo uma despesa e você passa a olhar aquilo ali como sendo um investimento. A partir do momento que você troca o dispositivo, deixa de ser despesa, passa a ser investimento, aquilo ali ele deixa de ser algo que poderia ser evitado, despesa, e ele passa a ser encarado como algo necessário à continuidade operacional da companhia, investimento. Porque quando você enxerga algo como despesa, e não é nem custo, é despesa, é porque aquilo ali, entre aspas, poderia ser evitado ou minimizado. Ou, de alguma forma, é diferente a interpretação de um gasto como sendo uma despesa para o mesmo gasto como sendo um ativo. Porque um ativo é um investimento. E um gasto como despesa não é uma coisa, e principalmente quando ele é alto, não é uma coisa que desce redondo para a cabeça do acionista. Ele não consegue captar a mensagem, amado mestre. Então, às vezes, é mais interessante, importante e funcional você alocar o gasto como intangível, nesse caso, do que você descarregar para resultado. Dá para vocês entenderem essa reflexão, pessoal? Pessoal? Ainda não. Veja, Altair, é o seguinte. Se coloque na posição de acionista, tá? Se coloque na posição do dono do dinheiro, tá? Você é o acionista. Quando você você é acionista de uma empresa e aquela empresa gasta, e eu não estou falando de um gasto qualquer, eu estou falando da Ambev, tá?
E aí você gasta isso com publicidade, isso daí vai para a despesa. Indo para a despesa, reduz teu lucro, reduzindo teu lucro, reduz teus dividendos. Por outro lado, se você classifica isso como intangível, isso deixa de ser nocivo. Entenda mais, quando você coloca isso como despesa, que vai para resultado, que reduz o lucro, que reduz o dividendo, automaticamente você cria uma barreira para que esses gastos aconteçam novamente. Porque você vai dizer, porra, para que você vai gastar com isso? Se isso reduz os dividendos, se isso reduz o lucro. E aí alguém vai dizer, mas é a partir desses gastos que a empresa aumenta as suas vendas. É a partir do investimento pesado, maciço, em peças publicitárias-chave, que a empresa consegue alavancar suas vendas ou progredir, crescer. Então, nesses casos em particular, é possível que ao invés de você jogar isso para resultado, você considere que esse gasto é um investimento. Ele se torna um investimento na medida em que ele alavanca ou a partir desse gasto você consegue obter benefícios econômicos futuros. Porque esse é o conceito de ativo. O ativo é um gasto, é um recurso que você está investindo com a perspectiva de gerar benefícios econômicos futuros. Então, esse investimento nessa campanha publicitária, ela geraria ou teria a potencialidade de gerar benefícios futuros. Exatamente. O que ele colocou é exatamente. Despesa não tem retorno e ativo intangível é um gasto benéfico. Como é que você vai amortizar? Excelente pergunta, Diego. Então, seria em quanto tempo aquela campanha publicitária ela teria validade, né? E aí você iria amortizar isso. É um outro estudo, né? Você iria amortizar isso como se fosse um prazo de validade daquela campanha, tá? O quanto aquilo ali, de fato, tem potencial de venda. Você iria fazer o impairment depois daquela campanha. Enfim, como o Giovanildo muito bem colocou, é outro estudo. Mas a minha proposta aqui, Altair e demais, é que vocês entendam que isso pode ser. Vai verão, vem verão, é isso mesmo, Gil. Veja, o objetivo desse grupo de estudo é esse, é abrir a cabeça. Eu acho que vocês nunca nem tinham pensado nisso. Mas a partir do momento que a gente vem para cá e que a gente começa a discutir isso e faz, porra, mesmo, tá, tem sentido. Pronto, já atingi meu objetivo. Porque meu objetivo é cutucar vocês, dizer, ó, isso aqui pode acontecer. Eu não tô nas blogueiras milionárias, né? Nem fale. Meu sonho de consumo é ser uma influenciadora digital, né? Digital influencer, sei lá como é que se fala, influencer. Cara, eu queria ser uma dessas, assim, porque na minha cabeça de jirico não faz nada, fica só postando produto, mas tá bom. Pois é, Rafa, a correria diária não permite tanta reflexão. Por isso que esse momentinho da gente, eu acho ele muito gostoso, porque a gente dá aqueles estudos, porra, né? Não tinha nem pensado nisso. Pois é. Tem que ter pose. Ih, Gil, lascou, não tem um pose, não. Bom, pessoal, já são 8h30, eu não queria entrar num assunto novo, tá? Mas o nosso próximo... acabou, amor, são 8h30, são 8h26. E é um assunto novo, e aí eu queria conversar com vocês quarta-feira, porque aí é outro assunto, e aí a gente vai com calma estudando, tá certo? Passou rápido, não foi, Ana? Que bom sinal que vocês gostaram. Influencer Accounting, boa, Cícero. Pessoal, muito obrigada pela presença, amiga. É gostoso, né, Moniquinha?
Muito obrigada pela paciência, muito obrigada por vocês estarem aí comigo, né? Vocês podiam estar em vários lugares e estão aqui comigo, então, assim, agradeço profundamente a presença de todos, gratidão por vocês estarem aqui. E até quarta que vem, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Espero vê-los novamente. Um beijo grande, um abraço bem apertado, e até quarta-feira a gente vai seguindo com o Intangível. Acho que mais uns 4 encontros, eu acho, 5 encontros a gente vai terminar. Beijo, meus amores, fiquem com Deus, com Nosso Senhor, se cuidem, tá? Vou postar, Rafinha, se preocupe não, vou postar essas aulas e as anteriores. Beijo, fica com Deus, Papai do Céu abençoe a todos. Até quarta. Tchau, tchau.